Oi gente, tudo bem? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que vocês sempre falam comigo, que é sobre a interpretação de sonhos. Os sonhos, muitas vezes, eles são formas que o nosso cérebro interpreta as situações que a gente está passando. Às vezes a gente está numa projeção astral, a gente vai passear. E aí quando a gente passeia, a gente começa a ver várias coisas. E o nosso cérebro, ele interpreta de uma forma, às vezes aconteceu outra coisa, mas ele começa a assimilar de outras formas no nosso cérebro. Acontecem aquelas coisas super esquisitas que a gente vê muitas vezes nos sonhos, tipo, uma cobra que falou, ou um avatar estava no meu sonho. Mas podem ter sido outras coisas, sabe? Às vezes esse avatar pode ser algum contato com algum extraterrestre que você teve fora do corpo. Enfim, isso são só suposições. Porque, na verdade, essa questão dos sonhos tem muito tabu e também tem muito assim, se você sonhou com cobra, é traição. Se você sonhou com isso... E eu acho que é muito... Eu já falei no vídeo respondendo vocês que eu acho que é muita interpretação pessoal também. Então, eu realmente acho que muitas vezes, principalmente médiums que têm premonição, acaba vindo através dos sonhos. E existem diversas categorias de sonhos. Existem essas que são super viagem, assim, que você não entende nada. Existem sonhos lúcidos que você fala, eu tenho certeza que eu tava lá. E aí, nesse caso, provavelmente aconteceu uma projeção astral. E aí vocês podem ver lá no canal do Saulo Calderon, eu também tenho uma entrevista com ele falando sobre isso. Aqueles sonhos muito vívidos que você fala, eu tenho certeza que eu vivi isso. Provavelmente você viveu mesmo. E eu já tive alguns sonhos desses, normalmente eram maravilhosos. Assim como eu já tive sonhos que eram paralisia do sono, que é aquela situação que você não vai, mas não racha, sabe? Você fica meio que se sentindo preso e começa a ver coisas que você não quer. Então, uma coisa que eu sempre aconselho é que você ore antes de dormir. Então você peça pela proteção dos seus anjos, pela proteção de Deus, porque assim você vai poder ser encaminhado para lugares melhores. E assim como o Saulo sempre fala, eu não tô falando aqui de sonho como necessariamente projeção astral, mas eu tô falando numa questão geral. Mas o Saulo sempre fala que é importante você ficar mais calmo na hora de dormir e realmente tentar ter essa reforma íntima, levar uma vida mais calma, assim, sem brigar, sem essas coisas ruins, tentar ficar sempre de boa, porque aí durante a noite você vai conseguir ir para lugares melhores. O sinal de problemas em relação ao sonho é quem sonha que tá em orgias ou que tá em um lugar muito ruim. Isso é uma situação de alerta. Então você pode estar sendo obsediado ou também pode estar, o seu inconsciente tá emitindo isso para você buscar esses lugares mais das trevas, né? Então esse é um ponto de alerta para você buscar entender o que está acontecendo com você e conseguir superar isso, porque não é bom, né? A gente já passa o dia inteiro, mó correria, tudo mais, e aí a gente vai dormir e vai para lugares que não são legais, então isso acaba desequilibrando a gente. Então é legal sempre tentar perceber isso, sabe? Eu não tô indo para lugares muito legais, pelo que eu me lembro. Ou eu acordo muito cansado, eu acordo com uma sensação de como se eu tivesse apanhado. Sobre sonhos premonitórios, muita gente tem medo e fica com aquela questão de será que tá certo? E se eu tive um sonho premonitório, será que eu preciso contar pra alguém? Eu acho que existem situações e situações. E eu não posso vir aqui e falar, não, toda vez que você tiver um sonho premonitório, você tem que contar. Porque você pode mudar toda a vida daquela pessoa contando alguma coisa. Contando, eu sonhei que alguém vai morrer, alguém da sua família vai morrer. Então, às vezes não é natural você falar pra pessoa, mas aquilo também serve pra você poder ajudar as pessoas. Então, se você teve um sonho com alguém que vai acontecer alguma coisa inevitável, você pode orar muito por essa pessoa e pedir pros anjos dessa pessoa e para Deus caminharem a melhor ajuda e o que aquela pessoa precisar naquele momento que ela vai passar. E também existem momentos que você pode pedir orientação para sentir se você deve falar ou não. O que eu quero dizer aqui é que cada caso é um caso, não tem como alguém virar para vocês e falar, é isso, faz isso. Não existe, por isso que a gente vive com essa eterna interrogação.
porque a gente tem que ir sentindo se a gente deve falar. Claro que quem está começando com essa mediunidade premonitória através de sonhos vai quebrar a cara várias vezes, porque às vezes você vai falar e não devia ter falado, às vezes não vai falar e vai achar que devia ter falado, às vezes vai se sentir culpado, mas eu acredito muito que tudo que tem que acontecer, acontece. Então não é porque você deixou de falar ou falou que aquilo aconteceu. Então eu acredito que a ferramenta da oração é sempre muito útil, e a oração que você quiser fazer. Uma outra coisa sobre sonhos são aqueles sonhos muito bons que a gente tem, e eu acho que a gente guarda na nossa memória para sempre. Aproveitem muito esses momentos de sonhos bons, provavelmente são coisas que a gente está vivendo e que a gente conseguiu se lembrar depois que a gente retornou, e muitas vezes são encontros com os nossos mentores e que a gente deve levar em consideração. Eu já tinha lido em um lugar que é legal você ter um caderninho e anotar todos os seus sonhos todos os dias. Eu tenho um pouco de preguiça de fazer isso, mas se essa questão do sonho é muito importante para você, é uma boa, porque aí você começa a se lembrar mais fácil dos sonhos. E existem aqueles sonhos sem pé nem cabeça, que você fica pensando nele o dia inteiro. Ai meu Deus, mas eu sonhei com uma raposa, o que significa? Entra lá, o significado dos sonhos. Eu sei que eu já fiz isso muito. Mas assim, às vezes não precisa encanar tanto com aquele sonho, porque se é alguma coisa realmente importante, vai encontrar uma forma de chegar até você a importância daquele sonho. Sempre lembrem dessas mensagens que vocês acordam na cabeça, com aquela coisa na cabeça. Ou anotem ou guardem pra vocês, porque eu acho que esse é o tipo mais importante de sonho, né? De lembrança de sonho. São essas mensagens que ficam na nossa vida e que a gente pode aproveitar para seguir uma vida mais feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos.